Olá pessoal, continuando aqui o nosso curso de Computação Gráfica 1, hoje a gente vai ver sobre algumas APIs de desenvolvimento gráfico. Primeiro para a gente começar, vamos relembrar um pouco do que a gente já falou em aulas anteriores, sobre imagem vetorial e matricial, né? Só a diferenciação, para quem não lembra. A imagem matricial ela é formada por dados, por bits que são representadas por pixels, né? A gente vê aqui na imagem, a gente tem cada desenhozinho aqui é representado por um pixel, certo? A diferença quando a gente fala em resolução é que a gente aumenta a resolução, aumenta a qualidade. E isso a gente está falando que eu vou conseguir colocar no mesmo quadrado, veja que aqui eu tenho duas imagens do mesmo tamanho. Eu vou conseguir colocar no mesmo tamanho, no mesmo quadrado, mais pixels, certo? Então veja, o tamanho desse pixel aqui, se eu coloco numa imagem 4K, esse tamanho já diminui, tá? Então isso aqui é a ideia de você aumentar a qualidade. Você consegue colocar os pixels cada vez menores, tá bom? Para manipulação de imagens matriciais, que a gente não vai ver aqui nesse curso, os principais programas são o Photoshop e o GIMP, que é aberto, tá? A gente for manipular algumas imagens matriciais, a gente vai fazer usando linha de código-fonte, né? A gente vai programar aqui os nossos filtros que a gente vai fazer. Então aqui só um exemplo de uma imagem, por exemplo, Full HD, eu vou ter 1920 colunas e 10.080 linhas, né? Quando se fala em 4K, meio que dobra esse valor, né? Quando se fala em 5K, já aumentou ainda mais. E agora a gente já tem as televisões 8K, né? Então a gente consegue colocar muita qualidade aqui dentro de uma imagem, né? E expandir cada vez mais essas imagens. Para manipulação de imagens vetoriais, que é o que a gente vai trabalhar agora no nosso curso, a gente tem como softwares já consagrados no mercado, a gente tem o CorelDRAW, que é um dos mais famosos que tem. O Inkscape é o seu open source, né? Ele é o software livre, tão bom quanto. E lembrando que as imagens vetoriais são imagens que eu tenho linhas, né? Veja, eu tenho várias linhas aqui, né? Vários vetores, que a gente vai falar vetores. E quando eu aumento, por exemplo, eu estou aqui e eu quero aumentar esse meu coração, o que o meu código vai fazer? Né? Ele vai recalcular os valores dessas linhas para aumentar esse coração. Eu consigo colocar ele no outdoor e consigo colocar num broche sem ele perder a qualidade, porque é que ele não vai estar esticando aqueles quadradinhos lá da imagem matricial. Certo. E como manipular essas imagens com programação, né? Eu mostrei para vocês aqui alguns programas conceituados, né? Mas a gente também trabalha com programação. A gente vai trabalhar aqui, nessa disciplina, a gente vai tentar trazer muita programação para a gente estar trabalhando com eles, né? As imagens matriciais é uma área de conhecimento chamada processamento digital de imagens. A gente vai ver isso aqui lá para o final desse curso aqui. Mas agora, para a primeira nota, a gente vai focar aqui em imagens vetoriais, né? E a gente tem diversos frameworks, diversas APIs para trabalhar com isso. Eu vou trazer aqui uma explanação bem básica sobre algumas delas, né? A primeira é o OpenGL, e eu acho que é a mais utilizada. Eu acho, não, tenho certeza. É a biblioteca mais utilizada. Com ela é possível criar gráficos 3D, 2D, e com a qualidade muito próxima ao Ray Tracer. Pra vocês terem uma ideia, essa tecnologia Ray Tracer, ela em placas de vídeo, eu acredito que as placas de vídeo que conseguem implementar o Ray Tracer hoje custam no mínimo uns R$ 3.000, né? Que é uma tecnologia de gráfico bem avançada, tá? E ela é líder mundial, tipo, hoje se utiliza muito em jogo, se utiliza o OpenGL, né? A ideia do OpenGL, ele é, como aqui está falando, é uma biblioteca, né? Então, eu posso utilizar o OpenGL com Java, eu posso utilizar o OpenGL com Python, eu posso utilizar ele com Lua e etc. Qualquer linguagem
com C, é muito utilizado em C, porque o C é uma linguagem muito rápida. Então, muitos jogos aí, tipo PlayStation 4, a galera programa em C, rodando o OpenGL. E assim você consegue ter um jogo bem otimizado ali para aquele hardware ali, né? E hoje se tem também o WebGL. O WebGL ele é JavaScript e ele vai renderizar dentro do navegador. Eu vou deixar uns links para vocês aqui de alguns vídeos legais, de alguns links legais para vocês verem o WebGL funcionando. Então, basicamente, o WebGL ele vai implementar o que era feito no OpenGL, só que dentro de um navegador, para sites da internet. Cada vez mais a gente está vendo sites mais elaborados, etc. E muito se está utilizando o WebGL, né? Praticamente todos os navegadores modernos hoje, eles conseguem implementar ali o WebGL. E o WebGL ele é utilizado dentro de um elemento do HTML5, que é o Canvas. A nossa disciplina que a gente vai fazer, essa primeira etapa, a gente vai utilizar o Canvas, né? Já na próxima aula eu vou passar um pouquinho melhor do que é essa ferramenta. E aqui, dentro do Canvas, ali do HTML5, se vai renderizar 2D e 3D dentro de páginas web. Ele hoje está crescendo muito a utilização do WebGL. Eu arrisco-me a dizer que daqui uns 5 anos, tudo quanto é página aí animada na internet, a galera vai estar usando o WebGL. Existe também o DirectX, que é uma API da Microsoft para desenvolvimento de jogos, né? Ele, assim como o OpenGL, ele é apenas uma coleção de algumas funções. Por exemplo, eu vou implementar aqui a colisão, né? Para quem joga, sabe que a colisão é uma das coisas mais importantes de você fazer num jogo. Então, o que é a detecção de colisão? Eu tenho uma bola, eu tenho duas bolas e eu sei quando as duas tocam. Então, vocês imaginam, eu não vou fazer isso aqui da mão. Então, eu vou pegar aqui essa API, o WebGL, o OpenGL, o DirectX, ele já tem a função que vai verificar se dois objetos estão se tocando. Então, esse que é o tipo de funções, dentre outras, né? É só um exemplo, que eu consigo estar fazendo com essas ferramentas. O DirectX, ele tá meio que caindo em desuso, né? O OpenGL está meio que dominando o mercado. E existem diversos outros, o Unreal, o próprio Blender também é open source e tal. Mas essas são as três que se utiliza muito. As linguagens mais utilizadas. Lua, Java e Python, que a gente roda praticamente todo o jogo. Hoje estão. Ainda tem um C também que podia entrar aqui, C e C++. Para web, basicamente é o JavaScript e o HTML5 com a biblioteca do Canvas. Bem, o que é o HTML5 Canvas? O HTML, todo mundo já sabe o que é, mas a gente vai fazer aqui uma breve introduçãozinha também do HTML. E o Canvas, ele é um elemento do HTML5, que ele é utilizado para fazer desenhos. Então aqui a gente consegue fazer elementos gráficos, a gente vai fazer alguns elementos simples, talvez alguns não tão simples. A turma do ano passado de computação gráfica, por exemplo, eles fizeram alguns jogos e tal, teve uns até que ficou legais. Esse Canvas ele foi implementado pela primeira vez dentro do macOS, né, e ele se espalhou por todos os navegadores. Então é possível a gente fazer a vantagem de utilizar o Canvas, que eu faço uma animação, e ela vai rodar em qualquer navegador. Qualquer navegador atualizado, Chrome, Mozilla, seja ele para celular, para computador, ele vai rodar. O Canvas, por exemplo, ele matou o Flash. Eu acho que vocês já deviam, acho que todo mundo aí chegou a ver o Flash. Você tinha que instalar um programinha lá da Adobe para ele poder rodar tipo o YouTube, etc. Hoje o YouTube, por exemplo, ele utiliza o Canvas para rodar o vídeo. Então ali ele não precisa mais estar instalado o Flash, né? Então, de uns tempos para cá, todas essas tecnologias aí estão utilizando o Canvas, porque ele já vem nativo no HTML, não preciso estar instalando novas ferramentas, né? E era para quem usou aí o computador uns 5 anos atrás,
o que mais vinha vírus era no Flash, que é o cara queria ver um vídeo ali, baixava o Flash, às vezes o cara metia ali um vírus ali no meio daquela instalação e já era o computador. Então isso tudo foi eliminado com a utilização do Canvas. Ah, bem, então eu acho que aqui a gente acabou. É, acabou. Então, pessoal, eu agradeço a atenção e a próxima aula a gente vai estar explanando um pouco melhor sobre o HTML5.